Kayla não sabia o estranho na mesa do canto era o Rei Alpha. Ela não sabia ele tinha estado a observá-la por 3 noites, tentando decidir se ela era a resposta para sua busca desesperada ou apenas outro beco sem saída. E ela definitivamente não sabia que derramar-lhe um último copo desvendaria todo o segredo ela tinha passado a sua vida protegendo. Tudo o que ela sabia era que se ela não fechasse a sala de torneiras nos próximos 10 minutos, o velho Roger iria descontar os seus salários novamente, e ela não podia dar-se ao luxo de perder outro cobre. O último cliente tinha cambaleado para fora 1 hora atrás, deixando para trás anéis de cerveja pegajosos e o cheiro azedo de bebida demais. Kayla trabalhou metodicamente, limpando mesas com eficiência prática, as suas costas doendo de 12 horas de pé. A lua crescente não era muito, um edifício de madeira agachado, encaixado entre uma curtume e uma loja de velas. Mas era dela em todas as maneiras que importavam. Ela conhecia cada tábua solta, cada rachadura no gesso, o pedido usual de cada cliente. Ela estava a torcer o seu pano quando ela ouviu isso. O suave arrastar de madeira contra a pedra. A cabeça de Kayla ergueu-se. O banco do canto, aquele que ela tinha limpo 20 minutos atrás, estava ocupado. Um homem sentava nas sombras tão imóvel que ela poderia tê-lo confundido com um truque da luz da lâmpada se não fossem os seus olhos. Mesmo do outro lado do quarto, eles capturavam o pouco de luz que restava, refletindo-a de volta como um animal. O seu pulso acelerou. A porta estava trancada. Ela verificou a ela mesma, deslizando o ferrolho de ferro para casa com as suas próprias mãos, o que significava que ele tinha estado aqui o tempo todo, sentado em silêncio enquanto ela trabalhava. Estamos fechados, Kayla disse, mantendo a sua voz firme. Ela tinha lidado com suficientes bêbados abusivos e estranhos agressivos para saber melhor do que mostrar medo. Você precisa sair. O homem não se moveu. Um último copo. A sua voz era baixa, áspera, do tipo que a fazia pensar em tempestades de inverno e coisas que rondavam na escuridão. Eu disse, onde eu te ouvi? Ele inclinou-se ligeiramente e a luz da lâmpada finalmente encontrou o seu rosto. A respiração de Kayla ficou presa. Ele era bonito na maneira como homens perigosos eram bonitos. Tudo ângulos afiados e poder controlado com cabelo escuro que caía para além do seu colarinho e uma mandíbula que era impossivelmente cinzelada. Mas foram os seus olhos que a prenderam, cinza tempestade como aço ao luar e carregando um peso que ela não podia nomear. Exaustão, talvez, ou desespero envolto em controlo de ferro. Por favor, ele disse, e aquela única palavra a fez hesitar. Não havia ameaça nisso, nenhuma exigência, apenas um pedido simples. O primeiro instinto de Kayla foi recusar, chamar a guarda noturna ou pegar o bastão que Roger guardava atrás do bar. Em vez disso, ela encontrou-se dizendo, o que você está a beber? Uísque, puro. Ela moveu-se atrás do bar, hiperconsciente do seu olhar, rastreando os seus movimentos. As suas mãos estavam firmes enquanto ela servia. Ela tinha feito isso milhares de vezes. Mas algo parecia diferente esta noite, como o ar antes de um relâmpago. Quando ela trouxe o copo para a sua mesa, ele envolveu os seus dedos em volta dele sem beber, apenas o segurou, estudando o líquido âmbar como se contivesse respostas para os maiores mistérios da vida. Ela olhou para ele mais de perto, a postura dos seus ombros, a maneira como as sombras caíam sobre o seu rosto, e o reconhecimento acendeu. As últimas 3 noites, sempre o mesmo banco do canto, nunca causando problemas, nunca falando com ninguém, apenas a observando. Você já esteve aqui antes, Kayla disse lentamente. A súbita percepção enviou um arrepio pela sua espinha. Sim, por quê? Os seus olhos ergueram-se para os dela e a intensidade neles a fez querer recuar. Mas ela manteve a sua posição, encontrando o seu olhar mesmo enquanto o seu coração martelava contra as suas costelas. Estou à procura de alguém, ele disse finalmente. Bem, não há ninguém aqui além de mim e você.
Algo cintilou no seu rosto, mas desapareceu antes que ela pudesse lê-lo. Posso te perguntar algo? Kayla cruzou os braços. Você pode perguntar, não significa que eu responderei. Antes de continuarmos, por favor, tire 2 segundos para curtir este vídeo. O canto da sua boca contraiu-se, quase um sorriso, mas não exatamente. Justo o suficiente. Ele fez uma pausa, parecendo escolher as suas palavras cuidadosamente. Você alguma vez tem impressões de coisas que você toca, imagens, sentimentos, memórias que não são suas? Todo o instinto que Kayla tinha desenvolvido ao longo de 26 anos de sobrevivência gritava-lhe para mentir, para rir-se disso como ridículo, para fazer a simples empregada de bar que não sabia nada. Mas algo na sua expressão a impediu. Ele parecia um homem preparando-se para a desilusão, mas perguntando de qualquer maneira. Esperança e derrota guerreavam nos seus olhos cinzentos. Quem está a perguntar? Ela disse suavemente, baixando a sua voz. Alguém que precisa de ajuda para encontrar a sua irmã. Ele bebeu um copo finalmente e quando ele pousou o copo, a sua mão estava firme. Alguém que tem procurado por 3 anos e está a ficar sem tempo. Há muitos rastreadores na capital. Cães de caça até. Eu tentei todos eles. A minha irmã não está perdida numa floresta ou escondida em alguma aldeia. Ela foi levada por pessoas que sabem como desaparecer. A única chance que tenho de encontrá-la é através do objeto que ela deixou para trás. E para isso, eu preciso de alguém com o seu dom particular. A boca de Kayla ficou seca. Eu não sei do que você está a falar. Sim, você sabe. Ele não soou acusatório, apenas certo. Você tem escondido isso a sua vida toda, sendo cuidadosa para nunca deixar ninguém ver. O seu pai te ensinou bem, Kayla. O meu pai está morto. Eu sei, eu sinto muito. E ele soou como se quisesse dizer isso. Mas antes de ele morrer, ele fez arranjos, pediu favores, deixou mensagens com pessoas que traficam e informação útil. Ele fez uma pausa. Ele queria ter certeza de que se você alguma vez precisasse de proteção, as pessoas certas saberiam onde te encontrar. A visão de Kayla embaçou. O seu pai, naqueles últimos dias de febre adulta, tinha continuado a pedir pergaminho e tinta. Ela tinha pensado que ele estava a escrever cartas de despedida, acertando velhas dívidas que ela nunca tinha imaginado. Como eu sei que você está a dizer a verdade? A sua voz saiu mais áspera do que ela pretendia. Como eu sei que você não é alguém que te magoaria pelo que você pode fazer? Ele inclinou-se para trás, sombras a brincar nas suas feições. Você não sabe. Você terá que decidir se me vai confiar. Esse não é um argumento forte. Não, ele concordou. Mas estou cansado de mentiras e suspeito que você também esteja. Ele meteu a mão no seu casaco e retirou algo pequeno embrulhado em pano escuro. Quando ele o pousou na mesa e puxou o tecido, Kayla viu uma fita, seda azul pálida, manchada de escuro numa ponta. Sangue. O nome dela é Serena, ele disse baixinho. 16 anos de idade. Ela foi levada há 3 anos durante um ataque na nossa fronteira oriental. Esta fita estava no cabelo dela quando a arrastaram. Os seus dedos apertaram o copo. Preciso saber onde ela está, se ela ainda está viva. Kayla olhou fixamente para a fita. Mesmo do outro lado da mesa, ela podia senti-la a chamá-la. Aquele estranho puxão que ela tinha aprendido a ignorar, a suprimir, a fingir que não existia. E se eu te ajudar, ela disse lentamente, o que acontece comigo quando as pessoas descobrem o que eu posso fazer? Eles não vão. Eu vou ter certeza disso. Você não pode prometer isso. Sim, eu posso. A certeza absoluta na sua voz a fez olhar para cima. Porque se alguém tentar te machucar por me ajudar, eles responderão ao Rei Alfa. O mundo dela inclinou-se de lado. Kayla tinha ouvido as histórias. Claro, todos tinham. O jovem rei que tinha tomado o trono depois que seus pais foram mortos no mesmo ataque que levou sua irmã.
aquele que tinha passado 3 anos consolidando o poder com eficiência impiedosa, que negociava tratados com uma mão e executava traidores com a outra. Eles disseram que ele era brilhante e brutal em igual medida, que ele podia cheirar mentiras como outros homens cheiravam fumo. Eles também disseram que ele tinha olhos como tempestades de inverno. É você? Ela respirou. Dorian inclinou a cabeça. Sou eu. Por que você esteve sentado aqui por 3 noites? Você poderia ter apenas, eu não sei, me convocado, me ordenado ao castelo. Eu poderia ter, ele concordou. Mas eu queria te ver primeiro, ver se a informação que eu tinha recebido era precisa. E eu queria que você tivesse uma escolha. Kayla riu afiada e amarga. Uma escolha? O Rei Alfa pede ajuda. E eu devo acreditar que posso dizer não. Algo mudou na sua expressão. Ela tinha se preparado para a fúria pela sua recusa. Mas o que ela viu em vez foi algo muito mais desarmante. Dor, crua e desprotegida, cintilando no seu rosto antes que ele a afastasse atrás daquele controlo de ferro. Estou a pedir, Kayla, não a ordenar. Há uma diferença. A vulnerabilidade na sua voz, quieta, quase resignada, fez o seu peito doer de uma maneira que ela não tinha antecipado. Não seja tão mole, Kayla, ela disse a si mesma. Ele é perigoso. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Venha comigo. 7 dias, não mais. Eu tenho itens do ataque, coisas que o Serena tocou, coisas que os seus captores deixaram para trás. Preciso que você as leia. Diga-me o que você vê. Ajude-me a juntar onde a levaram. Ele fez uma pausa. Em troca, pagarei a sua dívida a Roger. Tudo isso. E eu te darei ouro suficiente para recomeçar onde você quiser. O coração de Kayla gaguejou. A sua dívida a Roger era esmagadora. 600 moedas de ouro que o seu pai tinha perdido num jogo de cartas 2 semanas antes de ele morrer. Ela tinha estado a pagar isso por 4 anos. Mal fazendo uma moça no juro, muito menos no principal. Com esse tipo de dinheiro, ela podia deixar este lugar, começar de novo em algum lugar onde Roger não a pudesse encontrar. Então, depois de 7 dias, estou livre para partir? Ela perguntou. Sim, eu te darei a minha palavra. Os seus olhos prenderam os dela. Eu não te aprisionarei, Kayla. O que quer que você decida, você vai embora quando estiver feito. Ela olhou para a fita novamente. Pensou numa rapariga de 16 anos roubada da sua casa. Pensou na sua própria mãe queimada viva quando Kayla tinha 8 anos, porque alguém a tinha visto prever a morte de um vizinho e decidiu que ela era uma bruxa. Pensou na vida que ela tinha estado a viver, a esconder-se, a servir bebidas, a pertencer a Roger em todas as maneiras que importavam, mesmo que a lei chamasse isso de emprego. 7 dias, ela disse firmemente. E então eu quero o ouro e a minha liberdade. Você tem a minha palavra. Eu quero um juramento de sangue. As sobrancelhas de Dorian ergueram-se ligeiramente. Você não confia facilmente. Eu aprendi a não confiar. Ele puxou uma faca do seu cinto, uma coisa bonita. O punho envolto em couro, a lâmina gravada com símbolos que ela não reconheceu. Sem hesitação, ele a passou pela sua palma. Sangue brotou, escuro na luz da lâmpada. Ele ofereceu a sua mão. Kayla pegou a faca com dedos trêmulos e fez o seu próprio corte superficial. A dor foi aguda, imediata. Quando ela pressionou a sua palma à dele, ela sentiu isso. Um choque de reconhecimento que foi profundo até os ossos, como se o seu corpo tivesse de alguma forma estado à espera deste contato a sua vida inteira. Magia brilhou entre eles, selando o juramento. Mas por baixo disso, envolto nisso, ela sentiu algo mais. Algo que fez a sua pele arrepiar e a sua respiração prender. Um laço. O tipo que a sua mãe lhe tinha contado em histórias de ninar sussurradas. O tipo que só acontecia uma vez na vida se você tivesse sorte ou fosse amaldiçoado.
A mão de Dorian apertou a dela, os seus olhos arregalando-se ligeiramente. Ele sentiu isso também? Nenhum deles falou. Depois de um momento que se estendeu demais, ele soltou a mão dela e puxou um pano limpo do seu bolso, rasgando-o ao meio. Ele ofereceu-lhe um pedaço primeiro, esperando até que ela o pegasse antes de envolver a sua própria palma. Os seus movimentos deliberados e controlados. Os seus dedos tinham roçado enquanto ela pegava o pano, e aquela faísca brilhou novamente, menor desta vez, mas não menos elétrica. Amanhã, ele disse, a sua voz mais áspera do que antes, eu enviarei alguém para te buscar ao amanhecer. Eu tenho um turno, Kayla. Ele levantou-se e ela percebeu o quão alto ele era, quanto espaço ele ocupava, mesmo quando ele estava a tentar não ser intimidante. Deixe-me preocupar-me com Roger. Você apenas esteja pronta. Ele saiu pela maneira como ele deve ter entrado pela porta dos fundos, que ela definitivamente se lembrava de ter trancado, e desapareceu na noite. Kayla estava na sala de torneiras vazia, olhando fixamente para a sua palma enfaixada, e perguntou-se ao que ela tinha acabado de concordar. A madrugada chegou muito rapidamente. Kayla mal tinha dormido, a sua mente a girar através de possibilidades e medos. Ela tinha arrumado seus poucos pertences, 2 vestidos, um pente que tinha sido da sua mãe, um livro de flores prensadas que o seu pai tinha feito, e sentou-se à sua janela, observando o céu clarear de preto para cinza para rosa pálido. A batida, quando veio, foi profissional. Ela abriu a porta para encontrar um homem em couros escuros, a sua expressão neutra. Senhorita Kayla, eu sou Rafe. Sua Majestade me enviou para te escoltar. Preciso avisar Roger. Já tratado. O tom de Rafe era respeitoso, mas final. Os seus salários foram pagos durante o mês e a sua dívida foi limpa. Você está livre para ir. Kayla piscou. Assim mesmo. Assim mesmo. Ela seguiu Rafe pela cidade a acordar, agudamente consciente das escadas que eles atraíram. Ela não estava vestida para viajar com realeza, apenas o seu habitual vestido de trabalho marrom e uma capa remendada, mas Rafe não parecia importar-se. Ele a levou pelo bairro dos mercadores, passando pelas grandes casas na colina, até onde as muralhas da cidade davam lugar à floresta. 3 cavalos esperavam. Rafe montou um e um homem mais jovem com cabelo cor de cobre pegou outro. O terceiro era preto meia-noite e facilmente a criatura mais bonita que Kayla já tinha visto. Essa é Willow, Rafe disse. Ela é gentil, apenas siga a nossa liderança. A viagem levou 2 horas. Eles deixaram a estrada após a primeira hora, seguindo caminhos que pareciam existir mais na memória de Rafe do que em qualquer trilha visível. A floresta tornou-se mais densa, mais velha, até que Kayla sentiu como se tivesse entrado num mundo inteiramente diferente. Então as árvores abriram-se e ela viu isso. O castelo era esculpido na própria montanha, tudo pedra escura e ângulos afiados, com torres que pareciam crescer da face da rocha. Era bonito de uma maneira áspera, implacável. O tipo de beleza que te lembrava que podia te matar se você não fosse cuidadoso. Eles cruzaram uma ponte sobre um desfiladeiro tão profundo que Kayla não conseguia ver o fundo. Dentro das muralhas, o pátio do castelo fervilhava de atividade. Guerreiros a treinar, criados a apressar-se entre edifícios, crianças a brincar perto de uma fonte. Todos se moviam com propósito, mas havia uma facilidade nisso. Estas pessoas não estavam com medo. Rafe a conduziu por corredores revestidos com tapeçarias retratando batalhas e caçadas. Finalmente ele parou numa pesada porta de carvalho. Sua Majestade está lá dentro. Ele está te esperando. O estômago de Kayla revirou. Ela alisou o seu vestido sem sentido, já que ele ainda estava amarrotado da viagem e bateu. Entre! Ela empurrou a porta para encontrar Dorian de pé junto à janela, contra a luz do sol da manhã. Ele tinha mudado desde a noite passada. Foram-se as roupas de viagem sem descrição,
substituídas por calças escuras e uma camisa de linho que nada fazia para esconder a amplitude dos seus ombros. O seu cabelo ainda estava úmido, como se ele tivesse acabado de tomar banho. Quando ele se virou, os seus olhos encontraram os dela imediatamente. Aquela mesma intensidade do pub, mas de alguma forma mais suave à luz do dia. Kayla, obrigado por vir. Eu te dei a minha palavra. Ele cruzou o quarto, movendo-se com aquela graça de predador que ela tinha notado antes. Ainda assim, obrigado. Ele gesticulou para uma mesa onde vários itens estavam espalhados sobre veludo escuro. Estes são o que eu recolhi. Coisas do ataque, dos lugares onde pensamos que aprenderam depois. Preciso que você me diga o que você vê. Kayla aproximou-se lentamente. Havia a fita, claro, mas também um pedaço de tecido rasgado que poderia ter sido de uma capa, uma pequena faca com um cabo esculpido, um botão feito de osso. Cada item parecia pulsar com energia residual, chamando o dom que ela tinha passado tanto tempo a suprimir. Não é agradável, ela disse. O que eu vejo? Às vezes são apenas flashes, cores, emoções, mas às vezes é mais como viver através da memória de outra pessoa. Eu entendo. E isso me drena, me deixa tremendo, às vezes doente. Estarei aqui, Dorian disse baixinho. Se você precisar parar, apenas diga. Carla pegou a fita primeiro. No momento em que os seus dedos fecharam-se em volta da seda, o mundo dissolveu-se, substituído por uma visão. Ela está a correr. A floresta está escura e os homens atrás dela estão a rir, fazendo um jogo da perseguição. O cabelo dela soltou-se da sua trança, e a fita, a sua favorita, aquela que o papai lhe deu, está a escorregar. Ela tenta pegá-la, mas uma mão agarra o seu braço, a puxa para trás, e ela está a gritar, mas não há ninguém para ouvir. Kayla ofegou, largando a fita. Dorian segurou o cotovelo dela, afirmando. O que você viu? Floresta à noite. Homens a perseguir a sua irmã. A voz de Kayla tremeu. Ela estava aterrorizada. A mandíbula de Dorian apertou-se, mas ele não disse nada. Ela pegou a faca a seguir. Um quarto. Paredes de pedra. Sem janelas. Ela está com frio. Tão frio. E os seus pulsos doem das algemas de ferro. Alguém está a falar no quarto ao lado. Vozes a subir, a discutir. A voz de um homem corta. O rei pagará qualquer coisa por ela. Nós só precisamos esperar. Outra voz mais áspera. E se ele não o fizer, então a matamos e deixamos o corpo onde ele o encontrará. Eles aprenderam em algum lugar com paredes de pedra, Kayla disse, balançando ligeiramente. Subterrâneo, talvez. Eles estavam a planear resgatá-la, mas nunca o fizeram. A voz de Dorian estava apertada com fúria controlada. Eu espalhei a palavra de que pagaria qualquer preço, emiti perdões, ofereci terra, dinheiro. Eles nunca fizeram contato. Algo deve ter mudado o plano deles, ela sussurrou. Ela alcançou o tecido a seguir. Este era mais difícil, mais antigo, as memórias mais fragmentadas. Movimento. Ela está a ser transportada, coberta com um cobertor áspero que cheira a cavalos e mofo. Vozes novamente, mas diferentes. Uma mulher desta vez. Lord Shaw quer a sua mudança para a propriedade oriental. Mantenha-a quieta. Mantenha-a escondida. Alguém pergunta. Por quê? A mulher ri, e é um som cruel, porque o rei tem estado demasiado distraído a procurar. Hora de ter certeza que ele fica assim. Kayla largou o tecido como se a queimasse. Lord Shaw, ela disse. Você conhece esse nome? Dorian tinha ficado muito parado. Sim, ele está no meu conselho. Um dos conselheiros mais antigos do meu pai. Ele é quem a tem ou a tinha. Kayla pressionou a sua palma na sua testa, tentando estabilizar-se. Eles a mudaram para uma propriedade oriental. Eles queriam te manter distraído. Distraído de quê? Eu não tenho certeza. Eu apenas peguei um pedaço.
Dorian ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, a sua voz era perigosa. Shaw tem servido este reino por 40 anos. Ele me segurou quando eu era criança. Jurou lealdade ao meu pai no seu leito de morte. Eu só estou te dizendo o que eu vi. Eu não estou te questionando. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu só estou a tentar entender por quê. Ele olhou para os itens restantes na mesa. Você pode continuar? Dê-me um momento. Os seus membros sentiam-se pesados, a sua cabeça a nadar, como se tivesse subido muito rápido de águas profundas. As visões sempre a deixavam esvaziada, esgotada. Mas esta tinha levado mais do que o habitual. Ele derramou água de um jarro, trouxe-a para ela. Os seus dedos roçaram quando ela pegou a chávena, e aquela faísca de reconhecimento brilhou novamente. O laço puxando em ambos com uma insistência que a fez prender a respiração. Dorian recuou rapidamente, colocando distância entre eles como se isso o magoasse fisicamente. Leve o seu tempo. Kayla bebeu, tentando ignorar a maneira como a sua mão tremia. E se foi dos abalos da visão ou da perda do seu toque, ela não conseguia dizer. Ela pegou o botão. Quarto diferente, melhor mobilado. Ela está mais velha agora. Esta memória é recente. Ela pode ver o seu reflexo num espelho polido do outro lado do quarto. O cabelo dela está mais comprido, o seu rosto mais magro, mas é definitivamente serena. Ela está a usar um vestido simples, não correntes. Uma mulher traz comida. A mesma voz de antes. Lord Shaw diz que você deve estar pronta até o fim da semana. A voz de Serena de desuso. Pronta para quê? A mulher sorri. Para ir para casa, querida, não é isso que você quer? Ela está viva. Kayla respirou. Ela está viva e ela está na propriedade de Lord Shaw. Eles estão a planear movê-la novamente dentro da semana. O alívio de Dorian era palpável. Você tem certeza? A memória era recente, dias talvez. Ela pousou o botão cuidadosamente. Mas Dorian, eles não a estão a manter prisioneira mais. Pelo menos não visivelmente. Parecia que ela era uma convidada. Uma convidada que não pode sair. Dorian andou até a janela, os seus ombros rígidos. Se Shaw quisesse um resgate, ele teria me contactado. Se ele quisesse matá-la, ela já estaria morta. Então, qual é o seu objetivo final? Alavancagem, Kayla propôs silenciosamente. Mantenha-a viva. Mantenha-a escondida. Você gasta os seus recursos a procurar, negligenciando outras ameaças. E quando ele estiver pronto, ela divagou, não querendo terminar o pensamento. Quando ele estiver pronto, ele a produz. A voz de Dorian era gelo. Alega que a resgatou, torna-se um herói, ou ele a usa para forçar concessões. Alianças matrimoniais, direitos de terra, votos do conselho. Ele virou-se de volta para Kayla. Shaw tem um filho, solteiro, ambicioso. Se ele pudesse forçar um noivado entre Serena e seu filho, ele ligaria sua família ao trono. Ela terminou o seu pensamento. Exatamente. Kayla sentiu a última visão a esvair-se, deixando-a fraca. Os seus joelhos cederam e ela mal conseguiu chegar à cadeira mais próxima antes de desabar nela. Dorian estava ao lado dela num instante, uma mão segurando o cotovelo dela, a outra apoiada no braço da cadeira, a enjaulando sem a tocar. Você está bem? Apenas cansada. Isso me tira muito. Ela estava agudamente consciente do quão perto ele estava. O calor irradiando dele, a maneira como os seus olhos procuravam o seu rosto com grande intensidade. Então descanse. Continuaremos amanhã. Há mais itens amanhã, ele disse firmemente, mas o seu polegar roçou o interior do cotovelo dela, tão breve que ela poderia ter imaginado. Você não me serve se você desabar. Havia algo no seu tom que soava como preocupação genuína, crua e sem filtro, como se ela importasse além da sua utilidade, além dos 7 dias. Por que você está sendo gentil comigo? Kayla perguntou,
antes que pudesse se conter. A expressão de Dorian suavizou. Porque você está me ajudando a encontrar a minha irmã. Você não precisava dizer sim, porque ele parou, parecendo reconsiderar as suas palavras. Porque você merece bondade. Mas você não me conhece. Eu sei que você tem se escondido a sua vida inteira. Eu sei que você trabalha até a exaustão, pagando uma dívida. Eu sei que você é corajosa o suficiente para enfrentar os seus medos quando importa. Os seus olhos prenderam os dela. Isso é o suficiente. O ar entre eles sentiu-se carregado novamente, crepitando com aquele puxão invisível, aquele reconhecimento. O coração de Kayla martelava enquanto ela observava algo como desejo cintilar no seu rosto antes que ele o bloqueasse. A parte racional dela queria fugir do quarto, mas o resto dela queria inclinar-se, encurtar a distância. O laço, ela disse baixinho, forçando as palavras para fora. Quando fizemos o juramento, você sentiu isso? Sim. O que isso significa? Dorian ficou em silêncio por um longo momento, e ela viu a tensão nos seus ombros. A maneira como as suas mãos se flexionavam, como se ele estivesse fisicamente a conter-se de alcançá-la. Significa que você é a minha companheira. Ou poderia ser se ambos o escolhêssemos. Ele ergueu uma mão antes que ela pudesse falar, embora ela a visse tremer ligeiramente. Mas eu quis dizer o que eu disse. 7 dias e você está livre. O laço não muda isso. Você tem uma escolha. Então, se eu escolher ir embora, então eu te deixarei ir. As palavras soaram como se estivessem a ser arrancadas dele, cada uma custando algo vital. Vai doer como um inferno, mas eu vou sobreviver a isso. Eu não te aprisionarei, Kayla. Nem com dever, nem com magia, nem com nada. Ela acreditou nele. Essa era a parte aterrorizante, que apesar de cada lição que ela tinha aprendido sobre homens poderosos e as suas belas palavras, ela acreditava que Dorian manteria a sua promessa. A certeza disso a aterrorizou. O castelo, Kayla descobriu, estava cheio de contradições. Por fora parecia uma fortaleza, tudo pedra áspera e posições defensivas. Mas por dentro havia calor. Tapeçarias suavizavam as paredes, fogueiras ardiam em cada lareira, e as pessoas moviam-se com uma familiaridade fácil que falava de família em vez de súbditos. Uma mulher chamada Vera mostrou-a ao seu quarto, um espaço maior do que os seus aposentos inteiros acima do pub, com uma cama empilhada com peles e uma janela com vista para as montanhas. Sua Majestade disse, você deve ter tudo o que precisar. Vera disse, o seu rosto envelhecido gentil. Há um banho a ser preparado, e eu trarei comida em breve. Você apenas toque a campainha se precisar de mais alguma coisa. Depois que Vera saiu, Kayla afundou-se na banheira de cobre e deixou a água quente aliviar a tensão dos seus músculos. As visões sempre a deixavam sentindo-se esfolada, como se tivesse vivido o trauma de outra pessoa e não conseguisse voltar a si mesma. Ela pensou em Serena, 16 anos, a mesma idade que Kayla tinha quando a sua mãe morreu. Velha o suficiente para entender o medo, jovem demais para ter defesas contra ele. E ela pensou em Dorian, a maneira como ele tinha tocado o cotovelo dela tão cuidadosamente quando ela tinha balançado, a maneira como ele tinha prometido a ela liberdade mesmo enquanto o laço puxava entre eles. Ela tinha passado a maior parte da sua vida adulta a aprender a desconfiar de homens poderosos. Roger tinha parecido inofensivo no início, apenas um velho a oferecer emprego a uma rapariga sem outro lugar para ir. Não foi até a dívida aparecer, até o juro começar a acumular, até ela perceber que nunca seria livre, que ela entendeu a armadilha. Mas Dorian não parecia Roger. Ele parecia perigoso de uma maneira diferente. Não porque ele a aprisionaria, mas porque parte dela queria ficar. Queria acreditar neste conto de fadas sombrio onde o rei era feroz, mas gentil, e o laço era real e ela podia ser escolhida em vez de usada. Parecia demasiado com as histórias que a sua mãe costumava contar.
Aquelas que sempre terminavam com "e eles viveram felizes para sempre". Palavras que não tinham lugar na vida real complicada de Kayla. Aquela noite ela comeu no seu quarto. Carne assada e legumes, pão ainda quente dos fornos, vinho que tinha gosto de verão. Então ela dormiu profundamente e sem sonhos, o seu corpo finalmente permitindo-se descansar. Os próximos 3 dias caíram num ritmo. Manhãs ela trabalhava com os objetos. Cada visão revelava mais peças do puzzle. Visitas à propriedade de Shaw, trechos de conversa, o layout de onde Serena era mantida. Dorian estava sempre lá, pegando-a quando ela tropeçava, trazendo-lhe água, dando-lhe tempo para recuperar entre as leituras. Ele nunca forçou, nunca exigiu mais do que ela podia dar. Tardes ela explorava o castelo, a biblioteca onde textos antigos revestiam prateleiras do chão ao teto, os jardins onde as coisas cresciam apesar do frio da montanha, os pátios de treinamento onde ela observava guerreiros lutar com uma graça que parecia quase dançar. E através de tudo isso, ela sentiu a presença de Dorian. Não a pairar, mas consciente, como se parte dele estivesse sempre a seguir onde ela estava, certificando-se de que ela estava segura. As noites eram dela geralmente, mas na terceira noite ela o encontrou nas ameias a olhar para a floresta que escurecia. Não conseguia dormir? Ela perguntou, juntando-se a ele na parede, pensando que ele não olhava para ela, mas ela sentiu a sua consciência mudar. Sabemos onde Serena está agora. A propriedade oriental de Shaw fica a 3 dias de cavalgada. Estou a planear a abordagem. Quantos homens? Que rota? Como extraí-la sem alertar Shaw antes de estarmos prontos? Você acha que ele vai fugir? Eu acho que ele a matará antes de me deixar levá-la. As mãos de Dorian apertaram-se na pedra. Se ele perceber que sabemos, se ele suspeitar que estamos a vir, ele eliminará a evidência. Então, você precisa do elemento surpresa? Sim. Kayla estudou o seu perfil. Você está com medo? Claro, estou com medo. A sua voz era áspera. Ela é tudo o que me resta da minha família. Se eu falhar novamente, você não vai. Você não sabe disso. Você está certa, Kayla disse, mas eu sei que você não vai parar de tentar. Eu vi isso em cada visão. Dorian, Serena sobreviveu porque ela sabia que você estava a procurar, porque ela acreditou que você viria. Ele finalmente olhou para ela e a vulnerabilidade na sua expressão fez o seu peito doer. E se eu for tarde demais? Você não está. Eu a vi dias atrás. Ela está viva e ela está a esperar. Dorian estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez, a sua mão acariciou a sua bochecha. O toque foi gentil, reverente, e o laço entre eles brilhou intensamente. Estou a esforçar-me muito para não te pedir para ficares, ele disse baixinho. Depois dos 7 dias, estou a tentar respeitar a sua escolha, a dar-lhe a liberdade que prometi. Mas Kayla, o seu polegar roçou o osso da bochecha dela. Eu nunca senti nada assim. Nunca quis nada da maneira que eu te quero. Não pelo que você pode fazer, mas por quem você é. O coração dela saltou. Eu sou uma empregada de bar com um dom perigoso. Nós não nos encaixamos. Você é tudo. As palavras eram ferozes, quase zangadas na sua intensidade. Você é corajosa e forte, e você não recua, mesmo quando você está aterrorizada. Você poderia ter recusado ajudar. Poderia ter fugido no momento em que soubeste o que eu era. Mas você ficou. Você enfrentou as visões mesmo que elas te machucassem. Você é... Ele parou, parecendo lutar por palavras. Você é a pessoa que eu não sabia que estava a procurar. E nós nos encaixamos. Ele continuou, a sua voz caindo para algo cru. Talvez não da maneira que a corte espera ou da maneira que parece no papel. Mas aqui, ele pressionou a mão sobre o seu coração. Aqui, nós nos encaixamos perfeitamente.
Kayla, eu nunca estive mais certo de nada na minha vida. A convicção na sua voz fez o seu peito doer. A fez querer acreditar nele tão desesperadamente que doía. Dorian, eu sei. 7 dias e você está livre. Eu não estou a voltar atrás na minha promessa. A sua mão caiu do rosto dela. Eu só precisava que você soubesse. O que quer que você decida, eu preciso que você saiba que isso é real para mim. Ela queria recuar, proteger-se da maneira que tinha aprendido a fazer ao longo dos anos. Mas o luar apanhou a prata nos seus olhos, tornando-os luminosos e vulneráveis, de uma forma que lhe tirou o fôlego. O seu cabelo estava emaranhado de passar as mãos por ele, caindo pela sua testa e pela sua boca. Ela tinha estado a tentar não olhar para a sua boca por dias. Agora, a maneira como ele se suavizava quando ele olhava para ela, a maneira como ele tinha formado o nome dela como algo precioso. Ele era bonito, devastador, e a olhando como se ela segurasse o seu mundo inteiro nas suas mãos. Então, em vez de recuar, ela levantou-se na ponta dos pés e o beijou. Dorian ficou rígido de surpresa. Então os seus braços envolveram-na, puxando-a para perto, e ele a beijou de volta como se tivesse estado a prender a respiração por dias, e ela fosse o seu primeiro fôlego de ar. Gentil, mas urgente, os seus lábios macios contra os dela, suas mãos a tremer ligeiramente onde se pressionavam contra as suas costas, como se ele não pudesse acreditar que ela era real. Quando eles finalmente se separaram, ambos a respirar pesadamente, Kayla pressionou a sua testa no seu peito. Estou aterrorizada, ela sussurrou. Eu não sei se posso ser o que você precisa. Você não tem que ser nada além de você mesma. A sua voz era áspera. Isso é tudo o que eu quero. E se eu mesma não for o suficiente? Dorian puxou para trás apenas o suficiente para levantar o queixo dela. Você sempre será mais do que suficiente. Você é tudo. Ela queria acreditar nele, mas o medo estava ainda lá, que ela acordaria um dia e ele perceberia que ela era apenas uma empregada de bar que podia tocar coisas e ver o seu passado. Que o laço os tinha enganado a ambos a sentir mais do que realmente estava lá. Pergunte-me novamente, ela disse. Depois que encontrarmos Serena, depois dos 7 dias, me peça para ficar e eu pensarei sobre isso. Um raio de esperança cintilou no seu rosto. Eu posso trabalhar com isso. Ela sorriu apesar de si mesma. Não fique muito confiante, nem sonharia com isso. Ele beijou a sua testa suave e doce. Vamos, está frio aqui fora. Ele a acompanhou de volta ao seu quarto, a mão dele quente e a dela, os seus dedos entrelaçados como se tivessem feito isso por anos. À sua porta, ele a virou para encará-lo, encostando-a suavemente na madeira. Ele a beijou mais uma vez, lento e profundo. O seu corpo uma linha de calor contra o dela, a sua mão acariciando o seu queixo como se ela fosse algo infinitamente precioso. Quando ele se afastou, ambos estavam a respirar pesadamente. Boa noite, Kayla, ele disse, a sua voz áspera com contenção. Então ele saiu rapidamente antes que ela pudesse encontrar a coragem para convidá-lo a entrar. Kayla encostou-se à porta fechada, o seu coração a correr, os seus lábios ainda a formigar, perguntando-se o que raios ela estava a fazer e por que ela já sentia falta dele. No 5º dia, tudo deu errado. Kayla estava a ler o último objeto, um pedaço de pergaminho com o selo de Shaw, quando a visão a atingiu mais forte do que qualquer outra antes. O escritório de Shaw, madeira escura, cortinas pesadas, o cheiro de livros antigos e segredos mais antigos. O próprio Shaw, de cabelo gay e distinto, a falar com um homem em roupas manchadas de viagem. O rei fica desconfiado. O seu convidado tem sido demasiado eficaz na recolha de informações. O homem, devemos mover a rapariga? Shaw considera. Não, movê-la cria risco, mas devemos eliminar o convidado. Faça parecer um acidente. O rei ficará devastado, distraído.
Teremos a abertura de que precisamos. Kayla saiu da visão ao ofegar. Dorian, ele já estava lá a estudá-la. O que você viu? Shaw sabe sobre mim, sobre o que eu posso fazer. Ele está a planear. A sua voz quebrou. Ele está a vir atrás de mim. Ele fará parecer um acidente. A expressão de Dorian ficou fria e letal. Quando em breve? Eu não sei exatamente. Ela agarrou os seus braços. Mas Dorian, ele disse que você tem estado distraído. Que me eliminar lhe daria uma abertura. Uma abertura para quê? Um golpe. A voz de Dorian era plana. Eu acho que ele tem planeado este jogo por anos. Levou Serena para me manter ocupado, para enfraquecer a minha posição. E então, se eu estiver devastado pela dor de te perder, ele olhou para ela e ela viu medo sob o seu exterior gelado. Você não vai ficar aqui. Eu vou te enviar embora esta noite com guardas. Não faça isso. Kayla, não. Ela repetiu firmemente. Se eu fugir, Shaw vence. Ele consegue ficar com Serena. Mantenha os seus planos. Você estará a lutar contra inimigos de todos os lados, sem saber em quem confiar. Eu prefiro lutar às cegas do que te perder. As palavras atingiram-na em cheio no peito. Você não vai me perder, mas precisamos ser espertos com isso. Inteligente seria te manter segura. Inteligente seria me usar como isca. A mente de Kayla disparou. Shaw pensa que eu não sei. Isso é uma vantagem. Nós o deixamos fazer a sua jogada, o pegamos em flagrante, então temos prova de traição. As suas mãos emolduraram o seu rosto. Eu não vou te usar como isca. Eu não vou te arriscar assim. É a minha escolha arriscar. É a minha escolha te proteger. Os seus olhos eram ferozes. Você acha que eu poderia ficar ali e te ver caminhar para o perigo? Vê-lo tentar te machucar e não fazer nada. Você estaria pronto para intervir, Dorian. E se eu não for rápido o suficiente? A sua voz rachou. E se algo der errado e eu te perder? O coração de Kayla apertou. Ela nunca o tinha visto assim. O controle de ferro despojado, deixando o medo cru no seu lugar. Você não vai me perder, ela disse suavemente. Eu sou mais difícil de matar do que eu pareço. Isso não é engraçado, Kayla. Eu não estou a brincar. Ela cobriu as suas mãos com as dela. Mas eu estou a falar a sério sobre isto. Temos uma chance de salvar Serena e parar Shaw. Se fugirmos agora, perdemos ambos. Dorian fechou os olhos, guerreando consigo mesmo. Se fizermos isso, você não sai da minha vista. Nem por um segundo. Concordado. E ao primeiro sinal de perigo real, você corre. Você não discute. Você não hesita. Você corre. E você me deixa lidar com Shaw. Isso não é negociável. Os seus olhos abriram-se, cinza tempestade e intransigentes. Preciso saber que você estará segura. Por favor. Ok, eu prometo. Ele a puxou para os seus braços, segurando-a tão apertado que ela mal conseguia respirar. Eu vou acabar com ele. Ele disse contra o cabelo dela por levar a minha irmã por te ameaçar por cada momento de medo que ele causou. Eu sei. Você deveria estar horrorizada com isso. Eu não estou, e ela não estava. Kayla nunca tinha sido atraída por táticas impiedosas, mas agora, com o perigo a cercar, tudo o que ela sentia era gratidão pela sua proteção. Eu confio em você. Dorian recuou para olhar para ela. Diga isso de novo. Eu confio em você. Algo na sua expressão se abriu. Todo aquele controlo cuidadoso a estilhaçar-se. Ele a beijou com força, desesperado, derramando tudo o que ele não podia dizer nisso. Os seus dedos emaranharam-se no cabelo dela, inclinando a cabeça dela para trás, enquanto ele aprofundava o beijo. E ela derreteu-se nele, as suas mãos cerradas na camisa dele para o puxar para mais perto. Quando eles finalmente se separaram, ambos ofegando por ar, eles estavam a tremer, a sua testa pressionada na dela, o seu polegar traçando o seu lábio inferior inchado. Kayla, ele respirou, e o nome dela soou como uma oração. Depois que isto acabar, depois que Serena estiver em casa e Shaw for tratado,
e você tiver tido tempo para respirar, eu vou te pedir propriamente cortejá-la da maneira que você merece. Você está tão confiante que eu direi sim. O seu sorriso era torto, vulnerável. Não, mas estou tão determinado em provar que vale o risco. Shaw fez a sua jogada na noite seguinte. Kyla estava na biblioteca, Dorian por perto, mas dando-lhe espaço como combinado, quando um criado trouxe chá. A rapariga era jovem, nervosa, e Kayla quase não percebeu. Mas havia algo na maneira como ela pousou a chávena. Demasiado cuidadosa, demasiado deliberada. Kayla estendeu a mão para o chá, deixando os seus dedos roçar a porcelana. A voz de Shaw colocou-o no seu chá da noite. Lobo Espanha o suficiente para parar o seu coração. Certifique-se de que o rei a encontra. A dor será útil. Kyla pousou a chávena sem beber. Obrigado, ela disse à criada que fugiu com alívio claro no seu rosto. Dorian estava ao lado dela instantaneamente. Lobo Espanha envenenado. A sua mandíbula apertou. Ele moveu-se mais rápido do que o esperado. Ou estamos a ficar sem tempo. Kayla levantou-se. Precisamos ir esta noite. Se Shaw está desesperado o suficiente para me envenenar no seu próprio castelo, ele está a planear algo maior. Dorian já estava em mover-se, chamando por Rafe. Em minutos, o plano estava definido. Eles cavalariam dentro da hora, uma pequena força para evitar deteção, direto para a propriedade oriental de Shaw. Eles reuniram-se no pátio enquanto o sol se punha. 20 guerreiros, todas pessoas em quem Dorian confiava absolutamente. Kyla usava couros emprestados, mais práticos do que o seu vestido, e sentiu o peso de uma faca no seu cinto. Ela não sabia se podia usá-lo, mas tê-lo ajudava. Dorian a puxou para o lado antes que eles montassem. Última chance de ficar aqui. Posso deixar guardas. Ela pegou a mão dele. Nós fazemos isso juntos. Ele acenou com a cabeça, então virou-se para os seus guerreiros. Shaw levou algo que me pertence. Esta noite vamos levá-la de volta, e qualquer um que se interponha no nosso caminho responde a mim. A viagem foi difícil e rápida. Eles viajaram pela noite, parando apenas para descansar os cavalos. Dorian ficou perto de Kyla o tempo todo, uma mão sempre ao alcance. O amanhecer estava a romper quando eles chegaram à propriedade de Shaw, uma casa senhorial extensa rodeada por jardins e guardas. Demasiados, Rafe murmurou. Teremos que lutar através. Não, nós não precisamos. Kayla apontou para a ala leste. É lá que ela está. Eu vi isso nas visões. Se pudermos entrar pela entrada dos criados. Dorian estudou o edifício. Poderia funcionar. Rafe, leve metade dos homens e crie uma distração no portão principal. Nós escorregaremos por trás. Quase funcionou. Eles conseguiram entrar, movendo-se por corredores vazios em direção à ala leste. Kyla podia sentir a presença de Serena. Aquele estranho puxão que o seu dom lhe dava em direção a objetos que ela tinha tocado. Mais perto, mais perto. Então Shaw saiu das sombras, flanqueado por uma dúzia de homens armados. Sua Majestade. O sorriso de Shaw era frio. Eu me perguntei quando você descobriria. Dorian moveu-se para a frente de Kyla instantaneamente. Onde está ela? Segura por enquanto. Os olhos de Shaw piscaram para Kayla. Vejo que a minha criada falhou na sua tarefa. Pena. Teria sido mais limpo. Você é um traidor, Dorian disse. Você jurou lealdade ao meu pai. Servi seu pai por 40 anos, observando-o cometer erro após erro, e então ele morreu, deixando um rapaz para governar um reino. A expressão de Shaw endureceu. Eu passei 3 anos a limpar as suas bagunças, a observar você a perseguir fantasmas em vez de governar. É tempo para verdadeira liderança. Ao raptar uma criança, ao garantir que você permanecesse ocupado. Mas você sempre foi mais inteligente do que eu te dei crédito. Encontrou-se um cão de caça com um dom. Shaw sacou a sua espada. Não importa. Eu matarei vocês dois.
Produzir Serena como a irmã em luto que escapou dos seus captores e governar como regente até que ela atinja a maioridade. O conselho me apoiará. Eu me certifiquei disso. Prepare-se para morrer primeiro. Dorian disse baixinho. Shaw riu. Você está em menor número, Dorian. Rodeado. A sua pequena missão de resgate termina aqui. Então a voz de Serena cortou a tensão. Não, não termina. Ela saiu de trás dos homens de Shaw, magra, pálida, mas com fogo nos olhos. E ela estava a segurar uma faca na garganta de um dos guardas de Shaw. Serena. Dorian respirou. Olá, irmão. O seu sorriso era feroz. Desculpa o atraso. Tive que esperar pelo momento certo. Ela pressionou a faca com mais força. Todos larguem as suas armas ou eu abro a sua garganta. O rosto de Shaw ficou roxo. Você, sua pequena, eu aprendi com o melhor, Serena disse. Você me manteve viva para usar como alavanca. O guarda no seu aperto gemeu. Shaw parecia dividido entre raiva e cálculo. Foi então que Rafe e os outros guerreiros arrombaram a porta atrás dos homens de Shaw. De repente, os números empataram. Shaw percebeu que estava derrotado. Então ele investiu contra Serena, uma jogada final desesperada. Dorian moveu-se mais rápido do que Kayla alguma vez vira alguém mover-se, interceptando Shaw com eficiência brutal. O seu punho conectado com a mandíbula de Shaw, derrubando o homem mais velho no chão. Você levou a minha irmã, Dorian disse, a sua voz fria como o inverno. Você ameaçou a minha companheira. Você traiu tudo em que o meu pai acreditava. Ele olhou para Shaw com desprezo. Você será julgado, e se o conselho te considerar culpado, e eles o farão, você será enforcado. Shaw cuspiu sangue. Você não pode provar nada. Na verdade, Kayla deu um passo à frente. Eu posso. Ela puxou um pequeno diário de couro, um que ela tinha pegado da secretária de Shaw durante o confronto. Tudo está aqui. Datas, pagamentos, correspondência com a matilha Blackwater. Cada detalhe da sua conspiração. Ela tinha visto isso na sua visão. Tinha sabido exatamente onde procurar. A evidência é convincente. O rosto de Shaw ficou cinza-cinzento. Levem-no, Dorian rosnou. Rafe e outros dois arrastaram Shaw de pé, amarrando as suas mãos. Então Dorian virou-se para Serena. Por um longo momento, irmão e irmã apenas se olharam. Então Serena largou a faca e correu para os braços dele. Eu sabia que você viria. Ela soluçou no seu peito. Eu sabia que você me encontraria. Dorian a segurou como se ela pudesse desaparecer, as suas próprias lágrimas caindo livremente. Eu sinto muito que tenha demorado tanto. Você está aqui agora. Serena recuou, limpando os seus olhos. Isso é o que importa. Ela olhou para Kayla, curiosidade clara no seu rosto. E você é? Kayla, eu ajudei a te encontrar. Ela fez mais do que ajudar, Dorian disse baixinho. Ela te salvou, salvou a ambos. Serena estudou Kayla por um longo momento. Então ela sorriu, genuína, calorosa. Obrigado. Eu te devo tudo. A garganta de Kayla apertou-se. Só estou feliz que você esteja segura, Serena. A viagem de volta ao castelo levou 3 dias. Serena estava fraca da sua aprovação e Dorian recusou-se a forçá-la. Eles acamparam cada noite, e Kayla os observou lentamente a refazer-se, falando baixinho junto à fogueira. Serena a contar histórias sobre o seu cativeiro com o humor negro que fez Dorian abrir-se. Ela é mais forte do que eu me lembro, Dorian disse a Kayla na segunda noite, quando Serena tinha adormecido embrulhada em peles. Ela tinha que ser para sobreviver. Ele olhou fixamente para as chamas. Eu passei 3 anos a imaginar o pior, e parte disso aconteceu. Shaw foi cruel de maneiras que só agora estou a começar a entender. Mas ela sobreviveu a isso. Encontrou maneiras de suportar. Como outra pessoa que eu conheço, Kayla disse baixinho. Dorian olhou para ela. Eu não sou nada especial. Você continuou a procurar quando todos disseram para desistir.
Você nunca parou de acreditar que ela estava viva. Ela está aqui por sua causa, Dorian. Ele pegou na mão dela, entrelaçando os seus dedos. Já se passaram 7 dias. O coração de Kayla saltou. Eu sei. O juramento está cumprido. Você está livre para ir se quiser. Ele disse isso firmemente, mas ela sentiu a sua atenção. Eu te darei o ouro. Te ajudarei a recomeçar onde você escolher, sem amarras. E se eu não quiser ir? A sua respiração ficou presa. Então eu gostaria muito que você ficasse. Kayla pensou sobre a semana passada, as visões que a tinham esgotado, mas também os momentos entre. A gentileza de Dorian quando ela estava exausta, a sua feroz protetividade, a maneira como ele olhava para ela como se ela tivesse pendurado à lua, o castelo que tinha começado a parecer casa, as pessoas que a tinham acolhido sem questionar, e o laço a zumbir entre eles, prometendo algo que ela nunca tinha ousado querer. Ainda estou aterrorizada, ela admitiu, disto, de ser uma rainha, de tudo o que vem com te escolher. Eu entendo, mas estou ainda mais aterrorizada de ir embora. Ela encontrou os seus olhos, de passar o resto da minha vida a perguntar-me o que poderíamos ter sido. A expressão de Dorian transformou-se. Isso é um sim? É um... Vamos ver onde isto vai. Ela sorriu. Me corteje propriamente como você prometeu. Dê-me tempo para descobrir o que significa ser a sua companheira. E talvez encontremos o nosso caminho juntos. Eu posso trabalhar com talvez. Ele a puxou para perto, beijando-a suave e profundamente. Eu vou te cortejar tão completamente que você vai ficar enjoada de mim. Duvido. Apenas espere. Eu sou muito persistente. Ela riu contra a sua boca. Eu estou a contar com isso. 3 meses depois, o julgamento de Shaw concluiu. A evidência era esmagadora. O testemunho de Kayla, o diário, testemunhas que se apresentaram assim que souberam que Shaw não podia retaliar. O conselho o considerou culpado de traição, sequestro, tentativa de homicídio e conspiração. Ele foi enforcado ao amanhecer e Kayla não compareceu. Ela tinha visto o suficiente de Shaw através das suas visões. Ela não precisava vê-lo morrer. Em vez disso, ela passou a manhã na biblioteca do castelo com Serena, que estava lentamente a recuperar. A rapariga era afiada, engraçada, e tinha pegado a seguir Kayla como uma sombra persistente. Ele realmente te ama, você sabe. Serena disse, não olhando para cima do seu livro. Dorian, eu nunca o vi assim. Como o quê? Feliz. Serena olhou para ela. Ele sempre foi bom na parte do rei. O dever, as decisões, o peso da coroa. Mas você o faz lembrar que ele também é apenas um homem. Alguém que merece suavidade. Kayla sentiu as suas bochechas aquecerem. Estamos a ir devagar. Lento? O tom de Serena era cético. É assim que chamamos a maneira como ele olha para você no jantar? Como se você fosse a única pessoa na sala. Ele está a ser respeitoso, dando-me espaço. Ele está a ser um idiota. Serena pousou o seu livro. Kayla, eu sei que você está com medo, mas você deveria vê-lo quando você não está a olhar. A maneira como todo o seu rosto muda quando você entra numa sala. A maneira como ele fala de você ao conselho. Como se você fosse a pessoa mais inteligente e corajosa que ele já conheceu. Ela fez uma pausa. Não o faça esperar demais. A vida é muito curta. Confie em mim, eu sei. Kayla pensou sobre essa conversa o dia todo. Aquela noite, ela encontrou Dorian nas ameias, o local deles agora. Ele sorriu quando a viu e o coração dela fez aquela coisa estúpida de bater que sempre fazia. Serena me encurralou hoje, Kayla disse, juntando-se a ele na parede. Oh não, o que ela disse? Que você é um idiota por ir devagar. Dorian riu. Ela não está errada, mas eu quis dizer o que eu disse. Eu quero fazer isso direito. E se eu acabar de ir devagar? Ele ficou muito parado. Kayla, eu te amo, ela disse, as palavras finalmente se libertando.
Eu acho que te amo desde aquela primeira noite no pub quando você disse por favor, como se tivesse esquecido como. E eu terminei de ter medo disso. Dorian virou-se para ela, os seus olhos brilhantes. Diga isso de novo. Eu te amo, Dorian, e eu quero ficar. Não por 7 dias ou 3 meses, mas para sempre, se você me tiver. Ele a beijou sem fôlego, levantando-a do chão e girando-a. Quando ele a pousou, ambos estavam a rir. Case-se comigo, ele disse. Ligue-se a mim. Deixe-me passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Sim. Ela não hesitou. Sim a tudo isso. De algum lugar abaixo, a voz de Serena flutuou para cima. Finalmente, ambos riram e Dorian puxou Kayla para perto. Aviso justo, ele murmurou contra o cabelo dela. A minha irmã vai ser insuportável sobre isso. Eu posso lidar com ela. Eu sei que você pode. Você pode lidar com qualquer coisa. Ele inclinou o queixo dela para cima. Você é notável, Kayla, e eu vou passar todos os dias garantindo que você saiba disso. Ela o beijou novamente, mais suave desta vez. Eu te estou a cobrar isso. Eles estavam juntos enquanto o sol se punha, envoltos um no outro e no laço que os tinha unido. Kayla pensou na mulher que ela tinha sido, com medo, aprisionada, certa de que nunca seria livre. Aquela mulher não a reconheceria agora. Não acreditaria que isso era possível. Mas era. Tudo isso, o amor, a liberdade, o futuro a estender-se brilhante diante deles. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia lembrar, Kayla deixou a sua auto-H esperança. A cerimônia de união foi realizada sob a lua cheia com Serena de pé ao lado deles e toda a corte como testemunhas. Kayla usava seda azul profunda que fazia os seus olhos brilharem. E Dorian usava couros formais marcados com o brasão da sua família. Quando eles pronunciaram os seus votos, prometendo parceria e escolha e amor livremente dado, Kayla sentiu o laço encaixar-se completamente no lugar. Não uma corrente, mas uma ponte a conectá-los, sim, mas deixando espaço para cada um ser inteiro por si só. Dorian a beijou com tanta ternura que ela sentiu lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. Eu te escolho, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu te escolho de volta, ela disse. Todos os dias pelo resto das nossas vidas. A celebração durou até o amanhecer. Houve música e dança, e brindes que se tornaram cada vez mais ridículos à medida que o vinho fluía. Serena puxou Kayla para a pista de dança, girando-a enquanto Dorian observava com um sorriso que fez o coração de Kayla explodir de alegria. Mais tarde, muito mais tarde, eles escaparam para os seus aposentos, os quartos que eram oficialmente deles agora. Dorian a amou lentamente, reverentemente, cumprindo cada promessa que ele tinha feito. E Kayla o amou de volta com tudo o que ela tinha, finalmente acreditando que ela merecia isso. Depois, eles deitaram-se emaranhados juntos ao luar. Diga-me algo, Dorian disse, os seus dedos traçando padrões preguiçosos no ombro dela. Algo que eu não sei, Kayla pensou por um momento. Eu costumava sonhar em fugir, recomeçar em algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser invisível. E agora eu estou exatamente onde eu quero estar. Vista, conhecida, amada. Ela inclinou a cabeça para olhar para ele. Você me deu liberdade, e eu usei-a para te escolher. A expressão de Dorian suavizou. Você me deu algo também. O que é isso? Esperança. A crença de que eu poderia ter este amor real, parceria real depois de tudo o que eu tinha perdido. Ele beijou a testa dela. Você é a minha segunda chance, Kayla, e eu nunca vou dar isso como garantido. Ela se aproximou, sentindo-se segura e acarinhada e em casa. Sua vez. Diga-me algo que eu não sei. Eu sabia que você era especial naquela primeira noite, ele admitiu. Antes de eu saber sobre o seu dom. Antes do laço, apenas te observando a trabalhar. A maneira como você se movia, a maneira como você tratava cada bêbado com dignidade,
mesmo quando eles não mereciam isso. Eu pensei, ela é alguém que sobreviveu a coisas, mas não deixou que elas a tornassem cruel. E eu queria te conhecer, apenas queria me conhecer. Bem, ele concedeu com um sorriso. Querer te conhecer rapidamente tornou-se te querer, mas eu tentei ser discreto sobre isso. Ela riu. Você falhou espetacularmente. Eu realmente falhei. Eles caíram em silêncio confortável. Lá fora, a celebração continuava, abafada pela distância, mas ainda audível. A matilha estava feliz por eles. Kayla tinha sido aceite plenamente, não apenas como a companheira de Dorian, mas como uma deles. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Agora vivemos, Dorian disse simplesmente. Ajudamos Serena a curar. Fortalecemos o reino. Lidamos com quaisquer desafios que surjam. Ele a puxou para mais perto. E nos amamos através de tudo isso. É assim tão simples? Eu espero que sim. Kayla fechou os olhos, ouvindo o seu batimento cardíaco firme sob o seu ouvido. Ela pensou sobre a jornada que a tinha trazido até aqui, o medo, as visões, as escolhas que tinham parecido impossíveis. E ela pensou sobre o pub de Roger, onde tudo isto tinha começado. O banco do canto, onde um estranho tinha pedido um último copo e mudou a sua vida para sempre. Obrigado. Ela sussurrou por perguntar. Aquela noite no pub por me dar uma escolha quando você poderia ter apenas pegado o que você precisava. Os braços de Dorian apertaram-se em volta dela. Obrigado por arriscar em mim. Melhor decisão que eu já fiz. Segunda melhor, ele corrigiu. A primeira foi me beijar nas ameias. Ela deu um tapa leve no seu peito e o riso dele ressoou através de ambos. Eles adormeceram assim, abraçados um ao outro. O laço zumbindo entre eles e o futuro estendido diante deles como um presente. Kayla tinha fechado o pub aquela noite, não esperando nada mais do que outro turno a terminar. Em vez disso, ela tinha encontrado um rei que viu o seu valor, uma irmã que se tornou família e um amor que finalmente parecia casa. Ela lhe tinha derramado um último copo e ele lhe tinha dado o mundo. Comércio justo, ela pensou enquanto o sono a reclamava. De onde você está a ouvir? Vamos nos encontrar nos comentários. Eu amo ouvir os seus pensamentos. E se você gostaria de me apoiar, por favor, subscreva. É grátis e ajuda mais pessoas a ouvir estas histórias.